principalmente quando nós percebemos a ação do Senhor em nossos corações, em nossas almas. Dia após dia temos aprendido a render-nos diante de Ti. Isso para nós tem sido um aprendizado contínuo. E quando nós dizemos a oração de João Batista, menos de nós e mais de Ti, isso é uma das maiores verdades que nós temos dito ultimamente, Senhor. Porque nós queremos que no lugar dos nossos sentimentos e emoções, existam as virtudes do Teu Espírito. Queremos que no lugar das nossas manifestações emocionais, das nossas ofensas, exista o fruto do Teu Espírito. Senhor, nós estamos aqui para nos convertermos. Nós estamos aqui para abrirmos o coração para Ti e para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós fomos chamados das trevas. Nós estávamos sentenciados ao inferno, condenados por uma maldição eterna. Mas aprove ao Senhor. O Senhor teve misericórdia de cada um de nós. Então hoje, Senhor, tudo que vivemos é lucro. Tudo que vivemos constrange o nosso coração. Então não existe em nós um lugar sequer para que Satanás venha fermentar alguma situação ou situação contra a Tua palavra. Nós estamos abertos para Ti e rendidos aos Teus pés. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Nós amamos a Deus e tudo que nós queremos é que a obra do Senhor complete-se em cada um de nós. Ou seja, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, recebermos da parte de Deus aquilo que foi planejado para cada um de nós. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vá comigo em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 10. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo de número 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Capítulo 5, versículo de número 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou por eles. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Podem assentar-se. Nós falamos sobre a virtude do amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Falamos que a benignidade é um envolvimento que deve existir de cada um de nós com aqueles que estão ao nosso redor, tomando assim o exemplo de Deus, que se envolveu com a condenação da raça humana, entregando a vida do seu próprio filho para morrer, e então retirar a condenação que pesava sobre a humanidade. Hoje de manhã nós vamos iniciar falando sobre a bondade. E o que é bondade? Você percebe que o fruto do Espírito é
um objetivo, um alvo que Deus estabeleceu para que nós não fôssemos vendidos pelos nossos sentimentos. Assim como o ser humano lá no Éden descobriu a força e o domínio dos sentimentos, descobriu a força imperiosa das emoções. Então, ao completar-se então a obra do Senhor Jesus na cruz, Deus envia o Espírito Santo por um rogo do Senhor Jesus para que trocasse o domínio dos sentimentos pelo domínio do Espírito Santo. E no lugar dos nossos sentimentos, então, nasceria o fruto do Espírito Santo. Concluindo, ou nós mantemos os nossos sentimentos em ativa, as nossas emoções fomentando dentro de nós, instruindo-nos, ou então somos alcançados pelo Espírito Santo, e então vamos frutificar o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança ou o domínio próprio. Então nós vamos escolher, ou nós vamos manifestar os nossos sentimentos e as nossas emoções, ou então vamos frutificar o que o Espírito Santo determina em cada um de nós. Vamos analisar em primeiro plano o que não é bondade. O que não é bondade? Nós cristãos, nós muitas vezes confundimos muito a bondade. Achamos que bondade é a ausência de juízo, que bondade é a ausência de justiça, que bondade é a ausência do poder imperioso do Espírito Santo. Não. A bondade não é a ausência de juízo. A bondade, ela é a presença da verdade e da justiça. A bondade não trabalha sem a verdade e sem a justiça. Se existir bondade sem verdade e sem justiça, não é bondade. É aquiescência, é permissividade, é morosidade, é letargia, qualquer outro movimento humano, mas não bondade. A bondade, ela não é ativa e ela não vem de Deus, porque só existe bondade em Deus, e Deus, ele nos empresta por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Então, não existe bondade sem justiça e sem verdade. Quando nós manifestamos uma utópica ou uma suposta bondade, onde nela não existe verdade, onde nela não existe justiça, não é bondade. São questões humanas, são enfermidades humanas, são manifestações de sentimentos humanos. Eu quero ler com você, antes de nós partirmos para Jacó e José, eu quero que você volte comigo em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, o apóstolo Paulo explicando, Romanos, capítulo 11, versículo de número 22. O que acontece muito com os cristãos é que os cristãos, por não discernirem adequadamente a bondade, eles se tornam servilistas, se tornam morosos, se tornam pessoas passivas e eles não conseguem manifestar a ação imperiosa do Espírito Santo. Até onde a bondade deve agir, até onde a bondade deve existir. A Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 11, versículo 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então você percebe o apóstolo Paulo fazendo aqui uma analogia da igreja e dos gentios, da igreja e dos judeus, dos gentios e dos judeus. Ele está explicando que a bondade de Deus, ela tem um lugar e uma acessibilidade. Ela não está em todo lugar. Ele diz, a bondade de Deus está a partir do momento em que vocês estiverem ligados à árvore. A partir do momento que houver esse desligamento, também para vocês existirá a severidade de Deus. Então, a partir do momento que nós estivermos, como João 15, Jesus diz, ligados à videira, a bondade de Deus, ela vai fluir como uma seiva em todos nós. Mas a partir do momento em que nós estamos cortados
cortados da seiva, da árvore, nos tornamos galhos secos. Então, quando eu e você resolvemos, então, estarmos ligados em Cristo e recebermos o Espírito Santo para que o fruto se manifeste, nós estamos ligados. Leia novamente o versículo 22. Ele diz: considera, pois, a bondade de Deus, mas considera também a severidade de Deus. Deus não é um Deus bom porque nele não há verdade, porque ele passa por cima das verdades e ele cobre os enganos. Deus não é bom porque ele fecha os olhos para a injustiça e ele desconsidera os erros das pessoas. Isso não é bondade. No decorrer da nossa sociedade cultural e emocional, nós somos depreciando as palavras, os contextos, os relacionamentos e, por incrível que pareça, a própria Escritura. Bondade não é ausência de justiça e nem ausência de verdade. Você não é bom porque você se abaixa para tudo e para todos. Você não é bom porque você vive mendigando a atenção das pessoas e vive se colocando em situações de risco e perigosas porque tal pessoa, porque aquela outra, porque aquela está pensando isso, aquela teve aquela reação. Todos nós somos responsáveis pelas nossas reações. Todos nós. Temos o Espírito Santo dentro de nós, então temos que reagir conforme a ação do Espírito. Mas se não queremos o Espírito Santo, então a carne, junto com a sua concupiscência, vai gerar inúmeras alternativas para cada um de nós termos as nossas reações e consolidarmos a nossa então chamada personalidade. A grande questão é: você não pode pensar em bondade sem severidade. Você não pode pensar em bondade sem justiça. Você não pode pensar em bondade com aquiescência, morosidade e permissividade. Você não pode confundir as coisas. O que é a bondade? O que é a bondade? A bondade inicia-se com um desligamento total do ser humano. Não existe bondade enquanto você estiver interligado com o ser humano, com uma ligação negativa. Quando o Senhor disse que o segundo mandamento era amar o teu próximo como a ti mesmo, Ele não estava falando de ligações horizontais, enfermas, Ele não estava falando de um comércio humano, Ele não estava falando que eu deveria me alimentar daquilo que você pensa ou daquilo que você sente por mim. Ele não estava dizendo que você deveria se alimentar daquilo que eu sinto ou penso por você. Quando Ele diz que nós teríamos que amar o próximo como a nós mesmos, Ele estava dizendo: vocês vão me amar em primeiro lugar, e por meio deste amor divino, vocês vão poder amar o próximo de uma maneira saudável. Então, a grande questão é que as pessoas confundem bondade de Deus, bondade do fruto do Espírito com ligações e relacionamentos indevidos. Enquanto você tiver ligações indevidas com o ser humano, você não conseguirá frutificar a bondade. Por quê? Porque ao primeiro gesto de maldade do outro, aquela maldade vai pegar em você e você vai devolvê-la. Agora, se a nossa bondade pode ser destruída, camuflada e anulada pela ação do outro, não é fruto do Espírito Santo. Se eu disser para você que o que o ser humano faz para você anula o fruto do Espírito, você acredite, não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito manifesta principalmente em situações adversas, em situações contrárias. Se a sua bondade termina quando a maldade do outro é encontrada, isto não era bondade, isto era um comportamento humano, era um comércio humano. Então, se você imaginasse o quanto nós estamos confusos, se você imaginasse o quanto nós estamos distantes da realidade que Deus determinou para cada um de nós, e não vai existir bondade nem em mim nem em você, se continuarmos optando pelo relacionamento doentio de uns para com os outros, se continuarmos com o comércio humano está aí na ativa.
Ele começou lá no Éden. Lá no Éden. Eva chega para Adão e diz assim: se você não comer, você vai me perder. Então, ao invés dele ter um relacionamento estabelecido com Deus, simplesmente ele come do fruto e perde o jardim. A bondade aconteceu com o nosso amado amigo Abraão. Quando Agar chega para ele e diz assim: eu não tenho fé para esperar. Mas quem tinha tido um relacionamento próximo com Deus era Abraão. Quem tinha ouvido Deus falar era Abraão. E Abraão simplesmente toma Agar em suas mãos, gerando até hoje essa guerra que existe. Por que os seres humanos se vendem? Se nós olharmos na Escritura, todos os que falharam entraram no comércio humano. Ou seja, eu faço algumas coisas para que você me considere e qualquer coisa para que você me ame. Isto é comércio. Isto é comércio. Nós precisamos entender, ou estamos dentro de uma nostalgia e um contexto humano, ou abrimos os nossos olhos para o governo espiritual e dizemos: Senhor, eu quero ser um crente espiritual, eu quero entender o que é espiritualidade, eu quero compreender a sua palavra. Se não tomarmos definitivamente essa decisão, vamos continuar dentro do nosso comércio humano, nos vendendo, nos subordinando, nos subestimando toda a ação de Deus e supervalorizando a ação do ser humano. Na verdade, nós não buscamos bondade alheia. Na verdade, nós buscamos que nós sejamos bons. A diferença do fruto do Espírito é que você não procura pessoas boas. Você não busca a bondade nos outros. Você busca ser bom. Isto é o correto. Existem pessoas que são caçadoras de bondade. Elas buscam sempre a bondade alheia de alguma forma. Você sempre tem que ser bom para comigo. Você sempre tem que fazer o melhor para mim. Você sempre tem que fazer aquilo que eu esperava. Se você não fizer o que eu esperava, você não serve para mim. Será correto isso? Será que Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para nós anularmos o sacrifício de Cristo de tal maneira? Será que não seria para que nós olhássemos e disséssemos: Deus, eu quero ser bom, eu não quero procurar bondade alheia, eu não quero procurar bondade no outro, e independente se esse for bom ou não para mim, eu vou continuar sendo bom, independente. Se alguém é bom ou não é para você, você continua sendo bom. Por quê? Porque se é do Espírito Santo, permanece diante da adversidade. Diga amém. Quero que você vá comigo em Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo diz assim. Efésios capítulo 5, versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda... Porque todo o fruto do Espírito Santo está em toda bondade, justiça e verdade. Não existe bondade sem justiça. Não. Não existe. Não existe bondade sem verdade. Então você precisa entender: se existe uma bondade em você que não é justa e que não é baseada na verdade, ela é um movimento humano e não é espiritual. Não é fruto do Espírito Santo. Muitas pessoas acham que bondade é você fazer algo pelo outro em nome de uma satisfação própria. Isto não é bondade. Quantos crentes ajudam, quantos crentes fazem coisas em nome de uma satisfação própria? Isto não é bondade, isto é movimento humano. Quando você olha para algo que você fez e você observa uma realização e uma satisfação, quando você se ufana e se levanta, isso é apenas reflexo da sua soberba e do seu orgulho. Dá para entender?
Então, ser espiritual é muito mais do que aquilo que nós pensamos. Eu gostaria que você fosse comigo em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Quando você faz mal para alguém, e você faz aquilo de uma maneira proposital, e você faz aquilo porque é seu, e você exala o mal, é uma coisa. Quando as pessoas que estão ao seu redor têm mal dentro delas, e o seu comportamento normal e natural é visto como mal. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Quantas coisas você olha pela lupa da maldade que existe em você? Se nós fôssemos e interpretássemos corretamente a Escritura, quantas vezes Deus olha para você e você fez algo, e não foi por mal, foi por deslize, foi por equívoco, e o Senhor vai com toda a atenção, gentileza, amabilidade, conservando, ajudando e levantando. Isto é bondade. Quantas vezes você olha para o seu próximo e você julga mal porque o mal está em você, ao invés de você olhar para ele e entender, interpretar e compreender e até mesmo se colocar no lugar dele. A grande questão é que na maioria das vezes nós olhamos os outros pela lupa própria, pela ótica própria. Então enxergamos mal em tudo. Enxergamos maldade em tudo. Interpretamos, deduzimos, concluímos. E já desenvolvemos comoções ruins e negativas dentro de nós. Jesus disse: se o teu olho for bom, tudo será bom ao seu redor. Por quê? Porque a bondade não está do lado de fora, a bondade está em mim, a bondade está em você, ela é o Espírito Santo de Deus. Quantos ressentimentos, quantas mágoas, quantas ofensas deveriam deixar de existir se os nossos olhos fossem melhores, se nós enxergássemos pelo olhar de Deus, se sobre nós existisse o colírio que Jesus diz a Laodiceia, enxergássemos de uma melhor maneira. Mas não, simplesmente nós olhamos as coisas pelo nosso padrão, pela nossa personalidade, supomos, deduzimos e concluímos, rotulamos, julgamos e condenamos. Por quê? Porque o nosso relacionamento com o próximo está muito mais elevado do que o nosso relacionamento com Deus. Quando nós temos as nossas atividades pessoais e interrelacionamentos que o ser humano preside, é porque a humanidade em nós está mais elevada do que Deus. A grande questão é, se você opta pela bondade, se você escolhe a bondade. Todos nós queremos a bondade de Deus e sem ela não estaríamos aqui. Mas a grande questão é, se eu quero a bondade de Deus, essa bondade ela não vai vir através de feitos dele na minha vida. Essa bondade vai vir e habitar dentro de mim para que eu possa frutificar essa bondade. Porque a bondade que existe do lado de fora existe dentro de mim e deve existir. Essa é a grande questão. O que o apóstolo Paulo diz, eu quero dizer uma coisa para você antes de começar a falar sobre isso. Eu sei que eu e você temos muitas falhas e muitos defeitos. Eu e você muitas vezes lutamos com muitas coisas internas dentro de nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O que você nunca pode aceitar na sua vida, nunca. Se você aceitar isso, você está anulando o sacrifício de Cristo por você na cruz. É ser refém de situação ou de pessoas. Isso é uma questão de uma ação imperiosa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você coma pão duro, mas não aceite que ninguém tenha você na palma da mão.
Porque a palma da mão que te possui é aquela que está transpassada. Você tem defeito, eu tenho. Você tem falha, eu tenho. Mas nunca aceite que você seja refém ou que qualquer ser humano faça mercado com você. Isso não. Não. Coma pão duro. Beba água uma vez por dia. Mas o seu caráter cristão não permite que ninguém use, que ninguém faça algo para mobilizar, movimentar e ter uma tutoria sobre a sua vida. Não permita isso nunca. Nunca. Ele diz em 2 Coríntios 11:20, sois sofredores se alguém te põe em servidão. O que é servidão? É você viver para agradar os outros. Se alguém vos devora, pessoas que tiram de você as particularidades que Cristo tem formado, se alguém, diz o apóstolo Paulo, vos apanha, te prende, te aprisiona, eu não posso fazer isso porque tal pessoa vai ficar magoada. Peraí, isso é prisão! Isso é prisão! Cada um resolva os seus contextos emocionais, cada um que brigue com a sua personalidade. A grande questão é, enquanto nós continuarmos como meninos mimados, enquanto continuarmos como crianças infantis, não vamos amadurecer e não vamos frutificar a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Essa é a grande questão. Você é livre. Você é livre. Livre, e essa liberdade ninguém pode tirar de você. Você é livre para crescer, você é livre para amadurecer, você é livre para falar quando você quer, você é livre para calar-se quando você quer, você é livre. E ninguém pode tirar essa liberdade de você, nenhum contexto humano, nenhuma ofensa humana, nenhum paradigma humano. Se você canta que Cristo te libertou, então faça isso a sua verdade. Homens reféns de mulheres, mulheres reféns de homens, filhos reféns de pais, pais reféns de filhos, irmãos reféns de irmãos, líderes reféns de ovelhas, ovelhas reféns de líderes. O que é isso? Aonde vamos chegar? Você é livre. Porque um dia quem vai dar conta de tudo o que você sentiu, de tudo o que você pensou, de tudo o que você viveu é você, não sou eu. Você é livre. Você é livre. Faça uso dessa liberdade de uma maneira inteligente. Não permita que os seres humanos outorguem sobre os seus sentimentos ou sobre os seus pensamentos. Ele diz assim, se alguém te apanha, se alguém se exalta, ou seja, se você se sente humilhado, sabe por que às vezes você se sente humilhado? Porque Deus quis que você fosse humilhado. Só por isso. Só por isso. E ele diz assim, e se alguém vos fere no rosto, se alguém tira a sua honra. Quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 25. Vamos lá. Vamos falar primeiro de Jacó. Bondade. O que este homem sabia sobre bondade? Sabia muito para fazer pouco desta maneira, né? Ele soube que Deus o escolheu. Provavelmente a sua mãe já havia dito para ele que Deus havia dito que o menor seria o maior e que o maior serviria o menor. No caso, ele era o menor, então ele se tornaria o maior. Só que dentro dele havia uma busca por ascensão e uma procura por evidenciar-se e por possuir aquilo que havia perdido. É uma coisa muito interessante como nós temos tanta avidez por nos evidenciarmos. Já percebeu isso? Como que o combate do apóstolo Paulo às igrejas era por causa que os crentes gostam de evidenciar-se? Eu acho assim uma coisa muito impressionante, porque nós deveríamos ser as pessoas que gostaríamos de mais nos esconder em Cristo.
Eu não sei o porquê os crentes têm essa necessidade, eu não sei se foram as frustrações vividas lá fora. Eles têm uma necessidade de serem importantes, de se evidenciar, de sobrepor sobre algumas situações. Eles acham que sabem um pouco da Escritura e eles se tornam os donos da razão e os donos da verdade. Isso é muito triste de se ver. É muito triste quando um crente, ele acha que ele pode buscar essa avidez, buscar com avidez essa busca por predominância. Se Deus não me quer ali, por que eu vou querer estar ali? Eu queria te fazer uma pergunta. Se Deus não quer algo para você, por que você iria querer? Tem uma oração, que eu acho que você já aprendeu também, né? Que está mais ou menos escrita, é mais ou menos assim em Eclesiastes, não é bem assim. Ele diz de uma forma diferente. Lá ele diz assim: Senhor, não me deixa faltar as coisas para que eu não te amaldiçoe. E não deixa sobrar muito para que eu não venha negar-te. Mas existe uma outra que diz assim: Senhor, não me dê aquilo que o Senhor não tem para mim. Não deixe eu ter por meus meios aquilo que o Senhor não quer para mim. A grande questão é, o que é que Deus quer para você? O que Deus planejou para você? Essa é a grande questão. O porquê temos tanta necessidade, se a cruz é para que nós fiquemos crucificados? O porquê temos tanta necessidade de aparecermos? Você percebe que a bondade, ela vai extinguindo, diminuindo, desaparecendo, quando nós queremos aparecer. Quando a nossa vontade quer aparecer, quando os nossos sentimentos querem aparecer, quando aquilo que pensamos quer aparecer. Então a bondade, ela vai diminuindo. De repente você amava uma pessoa, você não ama mais com aquela intensidade. Por quê? Porque os seus sentimentos resolveram vir à tona. Então não existe mais aquele amor, aquela admiração e aquela afeição. Mas espera aí, que amor era esse que sucumbe debaixo de um sentimento? Então não era amor cristão. Tudo que vem de Deus tem durabilidade eterna. É para sempre, é eternidade. Se não dura, não vem de Deus. É movimento humano, é comércio humano. Se o seu amor por alguém acabou, se a sua atividade de reconhecimento e admiração, se o seu movimento de bondade acabou por algum acidente de percurso no relacionamento, não era de Deus, era humano, obviamente. É óbvio. Eu não preciso ser inteligente para entender isso, e nem você. O que é de Deus é eterno e dura para sempre. A grande questão é, Jacó conhecia a bondade? Não, porque o coração que procura evidenciar-se não conhece bondade. Você e eu temos que escolher, ou nos projetarmos na vida, ou o fruto do Espírito. Ou aparecermos, evidenciarmos, existirmos numa sociedade faminta, numa sociedade que morre de fome por falta de Jesus Cristo, ou permitirmos o fruto do Espírito Santo agindo em nós. Nós temos que escolher. Um dia o seu irmão estava vindo cansado do campo e com fome. E Jacó era um moço doméstico. Doméstico e domesticado. E a Bíblia diz que ele estava fazendo um guisado vermelho, e eu tenho certeza que aquilo foi proposital. Havia uma banca de comércio ali. Aquilo foi proposital. Provavelmente ele havia observado o irmão, provavelmente ele sabia o que estava fazendo. O irmão chega para ele, e aquele guisado estava vermelho mais do que nunca. E o irmão disse assim para ele assim: me dá um pouco desse guisado. Simplicidade, então, toma, meu irmão, você está com fome, está cansado, foi buscar caça para nós, toma esse guisado, toma um pouco, eu deixei a melhor parte para você, eu deixei no fogo para ficar quentinho para você. Por que não existiu essa ação? Por quê? Por que não existe em nós ações de Deus independente das questões humanas? Por que as questões têm que ser mais relevantes do que Deus na nossa vida? Por que os relacionamentos humanos são maiores do que o fruto do Espírito? Eu gostaria que alguém me respondesse.
Por quê? Que quando nós sentimos, estamos mobilizados pelos nossos sentimentos, as coisas de Deus vão para o ralo e as coisas humanas se levantam e com soberba e arrogância predominam sobre nós. Aí vem a grande pergunta que eu me pergunto: eu sou crente? Eu não sou crente porque eu venho à igreja, eu não sou crente porque eu canto canções, eu não sou crente porque eu sirvo a Deus, eu sou crente porque eu estou ligado à seiva, e essa seiva nutre a minha alma, então eu frutifico. Por quê? Porque sem fruto é o corte. Eu não sou crente porque acho que sou crente. Eu sou crente porque existe um movimento e uma ação imperiosa dentro de mim, manifestando a obra do Espírito Santo de Deus na minha vida. É isso que me dá entendimento do meu cristianismo. Deu para você entender? Ele olha para o irmão e vê uma ótima oportunidade de fazer um comércio. Jacó sabia tudo sobre comércio, era um ótimo comerciante. E ensinou a família a fazer comércio também. A família dele era inteira comerciante. Você já viu coisas impregnadas na família? Interessante, né? Como a responsabilidade dos pais, né? O comércio era uma prática desde a mãe dele, Rebeca. E então passou para ele. E agora ele estava fazendo comércio com o irmão. Aqui, irmão, está o produto. E eu quero um preço pelo produto. Que preço? A sua primogenitura. Eu quero um preço. Quantos comércios existem na sua vida? O quanto você tem que abaixar para comprar o que você precisa? O quanto você se submete? Eu acho impressionante isso. Nós viramos as costas para a cruz e abaixamos para os seres humanos para que eles nos ofereçam. Muito obrigada, você me aceitou. Eu estava totalmente desfigurado pela vida e você me quis, você me recebeu, você aceitou a minha vida, você recebeu-me e você quis casar-se comigo e você entendeu-me e agora a partir de hoje eu ficarei submisso e serei aquele que vou pagar qualquer preço por um pouquinho daquilo que você tem a me oferecer. Ou você já parou para prestar atenção o quanto você também oferece de bom? Ou não? O porquê você tem que ter uma ótica única? Quantas vantagens as pessoas têm por conviver com você? Quantas vantagens as pessoas têm que recebem de você? Essa é a grande questão. Quantas? Inúmeras. Garanto que você dá muito mais do que recebe. Muito mais. E então algumas dessas pessoas acham que estão com o ágio, estão com a moeda mais valorizada na mão. Não, não vem que não tem. Não se submeta. Tem um ditado que acho que a sua avó e sua mãe dizia, como é que era aquele ditado mesmo? Quanto mais você abaixa, mais a calça aparece. E é assim que funciona. Bondade não é aquiescência, bondade não é falta de justiça, bondade não é falta de verdade. Essa é a grande questão. Se você for querer agradar todas as pessoas do seu convívio, pode desistir de ser crente. Por quê? Porque Deus não te chamou para agradar o ser humano. Deus te chamou para agradá-lo. Aí você escolhe. Ele olha para o irmão e ele diz assim, isso aqui tem um preço. As pessoas olham para você e dizem assim, está vendo esse amor aqui? Esse amor tem um preço. Está vendo essa valorização, essa admiração? Você está vendo essa amizade? Isso aqui tem um preço. Você está vendo aqui essa gentileza que eu te trato? Você está vendo aqui essa amabilidade com que eu te trato? Isso aqui tem um preço. Se você quiser pagar, você tem. Se você não quiser pagar, você não tem. Você fala aqui para você. Não vou pagar nada, não. Por quê? Porque eu já fui comprado. E eu não me vendo.
por nada. Você não precisa de nada do comércio humano. Não precisa. Você pode subsistir e existir e aprender. Por quê? Porque você vai perder o seu Cristo, você vai perder o seu Espírito Santo, se você começar a abaixar-se. O porquê a Bíblia diz que Deus odiou Esaú? Porque ele vendeu a primogenitura por um prato de guisado. Está com fome? Espera um pouco. Está com sede? Espera um pouco. Espera chegar um pouquinho lá. Lá vai ter um molinho para você. 70 fontes de água, 70 palmeiras. Calma. Calma. A grande questão é: por que a sua vida está uma confusão e uma bagunça enorme? Você conserta aqui, põe o esparadrapo ali, e dá um ponto ali, e faz isso aqui. Você não está dando conta. Por quê? Porque você está num comércio humano. Esse você tem que agradar, esse você tem que amar, esse você tem que fazer de tudo, porque senão vai ficar doente, vai ficar cheio de ferida e complexado. No final das contas você descobre que não salvou ninguém, que não amou ninguém, que não ajudou ninguém e que não livrou ninguém. Por quê? Porque comércio humano não faz a obra de Deus. Essa é a grande questão. Você só é útil no reino de Deus quando você tem uma jornada reta e única para Ele. O reino de Deus está saturado de crentes vendidos. Pessoas que servem umas às outras de uma maneira mórbida, doentia. Isso não vem de Deus. Você é livre. Você ama, você manifesta bondade, independente se é mal, independente se merece ou não, porque isso é nato em você, porque isso é do Espírito Santo. Você quer saber se você tem bondade ou não? Não é quando você responde bondade com bondade. Quando é que você tem bondade? Quando você responde bondade com maldade. Alguém te fez algo que você não gostou, você responde com bondade. Isso é bondade espiritual. O resto é movimento humano, é psicologia humana, são emoções e qualquer outro nome que você der aí. Mas não é do Espírito Santo. Essa é a grande questão. Isso é o que nós teimamos em não entender, em não compreendermos. Esse moço olha e diz assim: venda-me hoje a sua primogenitura. Então Esaú disse: para que me serve a minha primogenitura se estou morrendo de fome? Você acha realmente que você vai morrer por perder um amigo? Você acha realmente que você vai morrer por perder a admiração de alguém, o amor de alguém? Era mentira, pelo amor de Deus! Até quando vamos viver baseados em mentira? Quem deixa de te amar por causa que você falhou não era amor. Quem deixa de te admirar, de ser afável com você porque você falhou, não era amabilidade, não era afabilidade, não era, era mentira. Mentira, mentira, mentira. E para que eu preciso de mentira? E para que você precisa de mentira? Na altura do nosso campeonato, onde Jesus Cristo tem mostrado e revelado-se a nós. Que isso? Perdi. Você não perdeu. Nunca existiu. Nunca foi seu. Essa é a grande questão. Nós somos crentes, nascidos da verdade, mas temos dificuldade de encarar a verdade. Se eu me ofendi por algo que alguém fez, não foi aquilo que ele fez, foi a maldade que há em mim, é lógico. Ninguém pode colocar o mal dentro de mim. Se eu sentir algo ruim, algo indigesto e algo mal, é meu isso, ninguém tem nada a ver com isso. Olha para José. Quantos males alcançaram ele? Pelo menos tentaram. Algum dos males entraram? Não. Por quê? Porque a bondade era instalada e operante. Aí você decide. Ser alcançado pela maldade alheia ou manifestar a bondade do Senhor? Pastor, eu estou muito longe disso. Então comece a andar que um dia você chega. Agora, se você disser, estou muito longe, não der um passo em direção, aí você não vai chegar nunca. A grande questão é que eu e você, muitas vezes, achamos que ser crente é vir à igreja. Ser crente é mais do que isso.
Gênesis 25. Ele diz assim, versículo 31, vende-me hoje a tua primogenitura. Gênesis 25, 32, eis que estou a ponto de morrer, para que me serve a primogenitura? Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. Vá comigo em Gênesis 45. Antes eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios. Eu queria que você, se você ficasse só com este versículo, só com este texto. Antes eu gostaria, 1 Coríntios capítulo 6, eu queria que vocês tivessem uma resposta para uma pergunta minha. Pegue, deixa, acho que eu tenho um álcool aqui, pode deixar que eu tenho um álcool aqui. Aí veio a peste, e aí vamos nos cuidar. Vamos lá. Aí a gente põe máscara, a gente passa álcool. Obviamente, claro, vamos nos cuidar. Se é assim que vamos fazer a nossa parte, vamos fazê-lo. Não posso me contaminar. Não posso. Corretíssimo, corretíssimo. Agora, gente, doente perto de você, fermentada, com incredulidade, com amargura, com maledicência, com murmuração. Cadê o seu álcool e cadê a sua máscara? Porque eu queria que você respondesse. Por que que o marido sente, a mulher começa a sentir e os filhos começam a sentir? Por que que a mulher sente uma... Pelo amor de Deus, que peste é essa? Que peste é essa? Onde a incredulidade predomina, onde a maldade predomina, onde a murmuração predomina, onde a maledicência predomina. Que reino de Deus é esse? Que os crentes dizem que seguem, se ele não consegue ser superior à maldade presente dentro da família e dentro do convívio social. Hein? Você não percebe que existe uma peste pior que o Covid? Muito pior. Hein? Onde as pessoas estão se contaminando, onde as pessoas estão se contaminando, e você concorda com aquilo que ouve, porque se encaixa com as suas feridas, se encaixa com as suas dores, com os seus complexos, e um fermentado, e outro fermentado, e outro fermentado, a coisa está feia, porque está ruim, porque é negativo, porque o outro falou, porque o outro fez, e aí fica disseminado. Aí eu pergunto, cadê os crentes? Incredulidade é contagiosa, a murmuração é contagiosa, a amargura é contagiosa, a ofensa é contagiosa, a ignorância é contagiosa. Hã? E aí, cadê os crentes? Cadê os crentes? 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais... Então, quando você permite que algo entre de ruim dentro de você, você não está glorificando a Deus, você está dando lugar ao diabo. Hã? Fostes comprados, eu já fui comprada, você já foi comprado, então ninguém pode nos comprar. Quiser me amar, me ame, vai ser bom, se não quiser também não vai fazer falta, porque o seu amor é um comércio. É assim que funciona, dá para você entender? Se você resolver ficar subordinado e subestimado a tais situações, você não tem a liberdade de Cristo. É isso que nós temos que entender. Olha o capítulo 7, versículo 23 agora. Vá lá, 7, 23. O que está escrito? Qual foi o bom preço que você foi comprado? Sangue de Cristo. Não vos façais servos dos homens. 7:23, fostes comprados por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Essa é a grande questão. Eu vou dizer de novo. Todos nós lutamos com muitas situações, mas tem uma coisa
que não pode nunca existir você permitir que os seus relacionamentos humanos te impeçam de ter um coração melhor para Deus. O dia que acontecer isso é um dia de você repensar melhor e tomar uma partida e uma decisão na sua vida. Quero que você volte comigo em Gênesis 45. Vamos olhar para José. José era um homem bom. Por que ele era bom? Porque o que os irmãos dele fizeram não tinha nada a ver com ele. O que você faz não tem nada a ver comigo, o que eu faço não tem nada a ver com você. Nós temos uma jornada unicista e única, e cada um comparecerá diante do tribunal de Cristo para dar conta de tudo aquilo que fez segundo o corpo. E nós somos livres, e dentro dessa liberdade nós podemos participar do reino de Deus, e aí então de dentro de nós flui uma fonte de água que salta para a vida eterna, e aqueles que têm sede bebem, e aqueles que precisam são alcançados. Mas nós não temos ligações nocivas e nem doentias uns com os outros. José tinha uma vida única e uma carreira única, e ninguém ia impedi-lo de chegar. Deixa eu falar uma coisa para você. Na sua carreira cristã, como vai a sua coleção de ofensas? Vamos lá, coleção de ofensas. Tem crente que faz a coleção de ofensas. Aí eu me lembro uma vez que eu fiquei magoado com fulano, depois com ciclano, depois foi isso, depois foi aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não te cansa esse negócio de fazer coleção de ofensa? Quando é que você vai olhar para você e você diz assim, meu Deus, eu fui liberto. Fulano fez isso e nem mexeu, nem movimentou dentro de mim. Deus, eu estou me convertendo. Você olhar para você e você perceber que não existe resposta negativa para o negativo, mas você conseguiu gerar algo bom dentro de você, diante de um ambiente hostil. Você fala, Deus, eu estou me convertendo. Por quê? Porque as circunstâncias não mexem com você. Quem consegue tirar o mal de dentro de você se ele não existir? Quem iria conseguir tirar o mal de dentro de José? Será que seria os seus 10 irmãos? Será que seria a mulher de Potifar ou Potifar? Será que seria o padeiro ou o copeiro? Será quem seria? Quem tiraria o mal de José se não existisse? Ninguém. Por isso não é o próximo e nem é o diabo. É o que muitas vezes conservamos dentro de nós. Gênesis 45, então José não se podia comer diante de todos os que estavam com ele. E clamou, fazer sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Preste atenção, num jantar, numa refeição, não era um guisado, era um jantar maravilhoso. E ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam. E a casa de Faraó ouviu. Por que ele chorava? Ele bradava. Por que ele chorava? De ressentimento, de mágoa? Não. De gratidão, de bondade, de oportunidade, de culto a Deus. Ele não chorava para os irmãos, ele chorava para Deus, porque o negócio de José, o relacionamento de José era com Deus. José não tinha comércio humano, ele estava muito mais elevado acima disso. Não faça comércios humanos, saia dessa mediocridade. Você gosta, você me ama, você me quer, você me admira, eu sou bonzinho para você, e você é bonzinho para mim, e faça isso que eu gosto, e não faça aquilo que eu não gosto. Para com isso, isso é mediocridade. Seja você, tenha a sua identidade, seja uma pessoa que tenha o Espírito Santo, que a sua fala edifique, que a sua presença edifique, e que a sua bondade seja unida à verdade e à justiça. Versículo 13, disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai?
E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é andar com Deus e você entender os planos desérticos e vales de Deus? Você entender por que foi humilhado? É esse negócio de comércio humano, onde você acha que a pessoa fez algo e tem a ver com a pessoa, não tem nada a ver. Se você sentiu algo ruim, tem a ver com você. É algo que foi tirado dentro de você. Então você deve dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, por que eu me senti mal? Por que eu fiquei ofendido? Por que o mal existe dentro de mim? Por que a prática deste mal? Eu não quero nem ser mal com U e nem ter mal com L. Eu quero a bondade do teu Espírito dentro de mim. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós não olhamos, enxergamos e dizemos: Senhor, isso não é possível. Eu te conheço há tanto tempo, como eu não consigo entender que o Senhor é Deus absoluto sobre as minhas coisas e não cai um fio de cabelo da minha cabeça se o Senhor não quiser. Então essa maldade que está acontecendo comigo não é para que eu esteja definhando e nem para que eu desenvolva o mal, é para que eu entenda e aprenda que se eu gerir, que se eu manifestei uma coisa ruim, é porque o Senhor quer me limpar. Quando Deus permite você ser humilhado, Deus quer limpar a sua soberba. Quando Deus permite você passar por uma tribulação e uma escassez, Deus quer limpar a sua incredulidade, e assim por diante. E aí? E aí você fica, e aí você vai, e aí você sente, e aí você não entende. Então vá lá e risca o versículo da Bíblia, porque ele não existe para você. Não cai uma folha da árvore, não cai um fio de cabelo. Risca, porque esse versículo não existe para você. Porque se você acha que o que acontece na sua vida não tem nada a ver com Deus, risca este versículo, porque ele não existe para você. A grande questão é, o que José entendia, o que eu e você temos que entender. Não fiquem tristes, não pese os vossos olhos, nada tem a ver com vocês. Até quando eu vou dizer para você que as coisas ruins que acontecem na sua vida, nada tem a ver com o próximo. É Deus tratando com você, mostrando a sua dependência, mostrando a sua carência, mostrando a sua deficiência. Não tem nada a ver com ninguém. Nada a ver com ninguém. É Deus e eu, é você e Deus. E ele diz: eu não quero que vocês fiquem tristes. Se fosse outro no lugar dele. Agora vocês estão na minha mão. Um dia vocês me venderam. Um dia vocês me trouxeram para cá. E olha lá o lugar em que eu estou. Realmente, será que nós pensamos assim? Que Deus te colocou num lugar com o objetivo de você desdenhar ou humilhar os outros ou se sentir superior? O dia que você me provar que não precisa de comer arroz e feijão, eu vou acreditar que você é diferente, mas do contrário não. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém. E quando você se ofende, e quando existe maldade em você, você está achando que é melhor do que os outros. Por quê? Por que você seria melhor que alguém? Todos nós somos iguais, passíveis de erros, de falhas, de acertos, caminhando em direção, buscando a Deus. E ele diz: vocês não fiquem tristes, porque vocês não fizeram nada que Deus não ordenasse. Todo mal que eu já vivi na minha vida, não saiu uma ordem do inferno, saiu essa ordem do céu. Todo mal que você já viveu, não saiu uma ordem do inferno, saiu uma ordem do céu. Lapida, molda, transforma, mostra. Você não está no reino como espectador. Deus não vai deixar você sentar no banco como espectador.
fazendo o que você sabe fazer com os pés nas costas, Deus vai colocar situações adversas que vão te movimentar para você enxergar quem é você. Para nós terminarmos, a Bíblia diz assim, 6, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste. Meu irmão, não foi você que me humilhou, foi Deus que mostrou a minha soberba. Não foi a situação que me fez passar por dificuldade, foi Deus que quis mostrar a minha incredulidade. Não. Ou você crê nisso, então. E ele diz assim, senão Deus que me tem posto por par de Faraó e por senhor de toda a casa e como regente de toda a terra do Egito. Versículo 7. Sabe como é que ele chama a venda dele para o Egito? Ele diz assim, Deus comprou uma passagem antecipada para mim. Agora, para eu encerrar, deixa eu dizer uma coisa para você. Jacó era o maior fazedor de comércio. Ele não aprendeu só a vender guisado para o seu irmão. Quando ele chegou para Labão, ele diz assim, eu vou me vender por 7 anos pela sua filha. Ele era um ótimo comerciante, servilista. E as mulheres dele, Raquel disse uma vez, venda-me, eu te dou meu marido por essa noite, Raquel disse para Lia, pela mandrágora do seu filho. Então, chega Lia para Jacó e diz, hoje eu te comprei, hoje você vai para a minha tenda. A família era um imenso comércio, não existia verdade nem justiça, era paga, tudo pago, tudo tinha que pagar, tudo tinha que pagar. Se eu for bom, você é bom para mim, se eu for gentil, você é gentil para mim, se eu fizer tudo aquilo que você quer nos conformes, eu tenho a pessoa idealizada. Pelo amor de Deus! Quando é que você vai entrar e dizer, eu vou crescer, vou amadurecer e vou começar a ter uma jornada individual com Deus? Você não é culpado pelo que as pessoas sentem, pelo amor de Deus. Cada um sente o que tem dentro de si. Deu para entender? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Bondade. Essa é a grande questão. Bondade. Quem sabe você faz parte de um comércio cristão. Seus relacionamentos familiares é um comércio. Seus relacionamentos fraternais é um comércio. E você vive pisando em ovos. E quando você sabe que alguém está chateado com você, você fica rendido e preocupado. E por mais que você é inocente, você quer fazer tudo para agradar aquela pessoa, isto é errado. É errado. Fale com Deus agora. O que te dá certeza do cristianismo é a mobilização da palavra dentro de você. É a ação da palavra de Deus dentro do seu coração. Fala para o Senhor nesta manhã. Eu estou saindo do comércio humano. Eu quero a bondade do Senhor na minha vida. Eu quero viver essa bondade, manifestar essa bondade, independente daquilo que me cerca. Não quero mais reagir às ações dos outros. Eu quero ter as minhas próprias ações. Eu quero frutificar. É isso que eu quero. Diz para o Senhor. Diz para Ele. Chega de comércio humano. Chega. Chega de ser refém. Jesus está chamando você nessa manhã para a liberdade, para a libertação. Onde você vai ser amado, onde você vai receber a bondade de Deus de uma forma tão clara e evidente que essa bondade vai tomar conta do seu coração. Deus não quer de maneira alguma que você continue escravo do ser humano. O que a outra pessoa sente não é responsabilidade sua. Cada um dará conta de si.
Você sabe que nós não estamos falando nesta manhã de perdão ou de coisas erradas que fazemos, não. Nós estamos falando da individualidade que cada um de nós temos. Sua vida espiritual é individual. Nesta manhã, diga ao Senhor: Senhor, a partir de hoje, eu vou servir-te de todo o meu coração. Independente da minha família, independente do meu filho, da minha filha, do meu cônjuge, eu vou te servir. Porque a tua palavra diz: estarão 2 deitados numa cama, um será levado, o outro será deixado. Eu não posso mais viver de murmuração, de ofensa, de amargura, de ressentimento. Não posso mais, Senhor. Eu preciso entender o que o Senhor quer fazer em mim. Eu preciso aprender a ouvir a tua palavra e saber que o Senhor fala comigo. Que o Senhor é aquele que me ouve e que atenta para mim. Senhor, eu quero ser bom. Eu quero ter bondade. Independente do que as pessoas fizerem para mim, eu não quero que nada venha comprometer a minha integridade e a minha aliança contigo. Chega. Eu não recebi um coração restaurado para ser ofendido e ficar ofendido. Eu não recebi um coração restaurado para ficar amargurado. Eu recebi um coração para conhecer a pureza. E nessa manhã eu começo um processo. Eu não digo que eu já estou no meio ou no final, não, Senhor, mas eu dou o primeiro passo, dizendo que eu quero o teu Espírito Santo em mim. Eu quero a bondade do Senhor instalada em minha alma. Eu quero estar totalmente aliançado com o fruto do teu Espírito Santo. Eu quero receber essa seiva. Eu quero conhecer a bondade, que é a bondade que é uma oferta que eu faço para o Senhor e nada tem a ver com o próximo. Eu quero conhecer a bondade que é fruto do teu Espírito e nada tem a ver com o que eu recebo do próximo. Eu não quero mais participar de comércio humano. Eu estou dizendo que eu estou quebrando a minha banca nesta manhã. E eu estou dizendo: chega de comércio humano. Eu quero uma vida. Eu quero uma vida que eu responda ao Senhor. E que eu receba toda a direção do Senhor. Toda a minha ação vai vir do Senhor, não vai vir do meu próximo. Não foi Ele que morreu por mim na cruz. Tudo que eu sentir tem que vir do Senhor para ir para o próximo. Eu não quero mais meu coração abarrotado de sentimentos doentios vindos do próximo. Chega. Você pode dizer para o Senhor que nesta manhã você está escutando o barulho das cadeias se abrindo, das correntes se desintegrando diante do poder da palavra de Deus. Diga para Deus que você vai falar menos. Diga para Deus que quando você sentir algo ruim, você não vai esboçar, nem verbalizar, mas você vai tratar isso diante do Senhor. Diga para Ele: eu vou começar por aí, Deus. Não vou mais verbalizar coisas ruins. Não vou mais comentar comentários negativos. Diz para Ele. Senhor, vai ser o primeiro passo que eu vou fazer pela bondade. Eu vou fazer com que a combustão ruim existente dentro de mim seja colocada diante do teu altar. E ali eu vou chorar, e ali eu vou prantear, e ali eu vou sofrer. Mas as minhas mágoas, os meus ressentimentos e as minhas opiniões não terão mais vida. Não irão contaminar o próximo. Não irão. Senhor, realmente a cruz de Cristo faz uma grande diferença nas nossas vidas. Declaramos nesta manhã que estamos mortos para nós mesmos e que estamos pregados na tua cruz. E que a vida que tem que existir em nós tem que ser a sua. Chega. Chega de existir bondade sem justiça e verdade. Chega de comércio humano. Chega, Deus. Nós somos livres. Eu quero que você se coloque de pé.
Você pode dizer para Deus que você é livre? Livre daquilo que o outro sente. Você pode dizer, livre daquilo que o outro pensa. Começa a ter nojo do comércio humano. Começa a ter nojo de ser refém, de estar preso. Começa a enojar disso e dizer, chega, Deus. A minha alma não vai mais submeter a isso. Eu quero amar as pessoas com amor genuíno. Eu quero ser bondoso com a bondade do teu Espírito. Eu não quero mais ser uma reação de alguém. Eu não quero mais reagir o que o outro faz. Eu quero ser livre. Você pode abrir seus lábios agora e dizer para o Senhor que você quer ser livre? Livre. Livre para ter amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Diga para o Senhor, eu quero ser livre. Eu quero servir a Ti. Eu fui comprado por um bom preço. Eu não sirvo seres humanos. E eu não posso dizer que são seres humanos que estão me impedindo a crescer. Não, sou eu mesmo. Porque eu me coloquei na situação de refém. Porque eu estou doente. Me cura, Senhor. Me cura. Que eu aprenda a dizer não. Que eu aprenda a dizer chega e basta. Que eu aprenda a levantar os meus olhos para o alto. Que eu aprenda. Diga para o Senhor, me liberta. Me liberta, Jesus. Me liberta dessa ofensa que impera no meu coração, dessa amargura, desse ressentimento. Eu não quero mais para mim isso. Não quero mais um coração que todos os dias está manipulando um sentimento que não condiz com o teu evangelho. Eu quero a tua palavra, eu quero a bondade dentro de mim. Me faz ser bom, Deus. Me faz ser bom. Tira-me do comércio humano. Destrói o meu comércio humano, Senhor. A partir de agora, tudo aquilo que eu vou fazer, eu vou pensar se eu estou comprando ou estou vendendo. Diz para o Senhor, todas as minhas ações eu vou começar a ponderar. Eu estou comprando essa gentileza, eu estou comprando este amor, ou estou vendendo? Então eu vou ponderar e analisar e retroceder e dizer não. Se não for por Cristo, não será. Se não for pelo Espírito, não virá. Porque eu não vou mais nem vender e nem comprar, porque eu já fui comprado. Oh Jesus, ajuda-nos, nos livre de tão grande comércio, onde Satanás é o dono. Livre-nos desse comércio. Nós queremos o teu reino, queremos a tua palavra, queremos ser livres. Levante sua mão direita para o alto. Espírito Santo de Deus, só o Senhor para prescrutar o coração e fazer entender e compreender toda a nocividade do comércio. Só o Senhor. Só o Senhor pode dar discernimento e abrir os olhos daqueles que te amam e daqueles que são amados por ti, para serem despertados para uma vida espiritual de frutificação. Cubra-os, guarda-os, livra-os, e que a tua palavra continue como espada, afiada de 2 gumes, desferindo golpes no eu, na carne, nos hábitos, no comércio, e trazendo muitos filhos à luz do teu evangelho. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vá em paz, vamos cantar uma canção.